O filme Corra, dirigido por Jordan Peele e lançado em 2017, é um filme de suspense e terror psicológico. O enredo gira em torno de Chris, um jovem fotógrafo negro que namora Rose, uma mulher branca. O casal decide visitar os pais de Rose, Missy e Jim, em sua casa isolada. No início, Chris está nervoso por encontrar os pais de Rose, mas ela o tranquiliza, dizendo que eles são progressistas e acolhedores. Ao chegar à casa, Chris percebe comportamentos estranhos, especialmente entre os empregados negros da família, Georgina e Walter, que parecem agir de forma robótica e perturbadora. Durante o jantar, o irmão de Rose, Jeremy, faz perguntas incômodas e demonstra uma obsessão com a força física de Chris, deixando-o ainda mais desconfortável. Mais tarde, Chris descobre que Missy, a mãe de Rose, é uma hipnoterapeuta e se vê hipnotizado sem seu consentimento, sendo introduzido a reviver um trauma de sua infância. Esse processo coloca Chris em um estado mental de paralisia, conhecido como lugar afundado, onde ele permanece consciente, mas incapaz de controlar o seu corpo. Nos dias seguintes, Chris começa a perceber comportamentos suspeitos entre os convidados da festa anual da família. Ele conhece outro homem negro, Logan, que também age de forma estranha, e ao tirar uma foto dele, o Flash faz Logan gritar e implorar para que Chris corra. Isso desperta em Chris a suspeita de que há algo muito errado com aquelas pessoas. Chris descobre que a família está envolvida em um esquema perturbador. Eles sequestram e hipnotizam negros para transferir as mentes de brancos ricos e idosos para os corpos dos negros, permitindo que continuem a viver em corpos jovens e saudáveis. A família vê Chris como a próxima doação de corpo, e ele descobre que Rose estava ciente de tudo e é cúmplice no esquema. A tensão atinge o ápice quando Chris tenta fugir. Ele usa o algodão da poltrona em que estava amarrado para bloquear os ouvidos, impedindo-se de ser novamente hipnotizado. Ele consegue se libertar, mata os membros da família e foge, mas em um alívio para o público, quem o encontra é seu amigo Rhodey, que resgata Chris e o leva para longe, encerrando o pesadelo. O filme Corra é muito mais do que um filme de terror. É uma poderosa crítica social e uma análise provocadora sobre o racismo moderno, exploração e apropriação cultural. Através de simbolismos e filosofias, o diretor Jordan Peele aborda questões profundas e universais. Vamos analisar algumas das principais filosofias e simbolismos presentes no filme. O racismo sutil e liberal. A família de Roses representa o que pode ser chamado de racismo liberal ou racismo benevolente. Jim, o pai, faz questão de dizer a Chris que teria votado em Obama para um terceiro mandato, enquanto Missy demonstra uma gentileza excessiva. Essas atitudes mostram o racismo que persiste de forma disfarçada, em uma tentativa de parecer progressista e amigável. É um lembrete de que o racismo muitas vezes não é explícito ou violento, mas se manifesta em formas de condescendência e objetificação. O lugar afundado. O lugar afundado é uma metáfora visual poderosa, onde Chris, mesmo estando consciente, é incapaz de controlar o seu próprio corpo. Esse espaço simboliza a sensação de impotência que muitos negros enfrentam ao serem marginalizados, silenciados ou invisibilizados pela sociedade. Peele usou essa imagem para retratar como as vozes dos oprimidos são constantemente abafadas e ignoradas. A apropriação cultural e o feticismo. A família de Rose sequestra e hipnotiza pessoas negras para transferir a mente de pessoas brancas para seus corpos. Este processo é uma crítica à apropriação cultural e ao feticismo racial. Os convidados da festa, por exemplo, fazem perguntas sobre a força física de Chris e comentam sobre seu corpo de maneira feticista.
A ideia central é que a família e seus amigos querem os benefícios de serem negros, a juventude, a força e o estilo, mas sem os desafios ou estigmas sociais. A identidade e o controle do corpo. Corra questiona quem tem o direito ao próprio corpo e à própria identidade. Ao roubarem os corpos dos negros, a família desumaniza completamente as pessoas negras, transformando-as em recipientes vazios. Essa ideia remonta a uma longa história de opressão em que o corpo dos negros eram vistos como uma mercadoria e não como algo que pertencia a um indivíduo. O uso da hipnose, manipulação e controle psicológico. Missy utiliza a hipnose para controlar e manipular Chris, o que representa o controle mental e emocional que a sociedade exerce sobre indivíduos marginalizados. A hipnose representa o condicionamento social que ensina as minorias a aceitar certos papéis subalternos. Ao final, quando Chris luta para não ser hipnotizado novamente, ele simbolicamente luta pelo direito de ser dono de sua própria mente e sua própria realidade. A imagem do algodão. Chris usa o algodão da poltrona para bloquear os ouvidos e escapar da hipnose. Isso é carregado de simbolismo. O algodão, uma planta que simboliza o sofrimento e a escravidão dos negros nos Estados Unidos, se torna um instrumento de libertação de Chris. Ele subverte o símbolo de sua opressão em algo que lhe dá força, representando uma reapropriação da narrativa. Rhodes e o humor como escape. O amigo de Chris, Rhodes, é um personagem cômico, mas sua presença é crucial para o tema do filme. Ele representa a desconfiança que muitos negros têm ao lidar com um ambiente majoritariamente brancos e o instinto de sobrevivência. O humor de Rhodes também serve como uma forma de alívio e resistência, uma estratégia que comunidades marginalizadas frequentemente utilizam para lidar com o trauma e o perigo. A corrida final, o símbolo da liberdade. A cena em que Chris finalmente consegue fugir da casa representa uma corrida pela liberdade. O título Corra simboliza tanto o pedido de fuga de Logan, um dos hóspedes no corpo de um negro, quanto o impulso final da sobrevivência de Chris. É uma metáfora da libertação do controle opressor, além de remeter à ideia de escapar de uma sociedade racista que quer aprisioná-lo e usá-lo. O final e o papel da polícia. No final do filme, quando um carro de polícia se aproxima de Chris, ele teme o pior, sabendo que, como um homem negro, ele poderia ser injustamente acusado. Esta cena subverte a ideia de que a polícia é sempre uma força de segurança. No entanto, em um alívio inesperado é Rhodes, seu amigo, que vem resgatá-lo, lembrando que nem sempre a salvação está nas instituições, mas nas comunidades e nas pessoas que realmente entendem sua experiência. Conclusão: o filme Corra explora o racismo sistêmico, a opressão e a luta pela identidade e liberdade de maneira única e visualmente poderosa. Jordan Peele utiliza metáforas visuais e momentos tensos para explorar o terror do racismo e quanto ele ainda permeia a sociedade, ao combinar terror psicológico com uma crítica social aguda. Peele cria uma experiência inesquecível e repleta de mensagens sobre empatia, consciência e resistência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.